Olá, olá, você assinante deste site maravilhoso, você que também não é assinante desse site maravilhoso, o que você está esperando? Né, David Chiodini? Você pode ouvir mais a voz aveludada de David Chiodini ao longo de sua semana, não é, Davis? Você é torcedor dos Packers e Patriots, por que tem que assinar o site, Davis? Olá, primeiro boa tarde para nosso ouvinte. Tem que assinar porque tem podcasts extras falando sobre o draft desses dois times, sobre a Isso. situação de cada um desses dois times. Tem que assinar para ouvir essa minha voz de Zé Bonitinho e Forever Thousand. E também para ouvir Anthony Curti com sua voz magistral, para ouvir momentos engraçados, mas também muita e muita informação. E agora também história da NFL nesse podcast. Já estou avisando agora. Ah, sim, é verdade. A gente vai mudar os anos 90, meu povo. Continuaremos falando dos anos 90, mas falaremos sobre a NFL nos anos 90. Olha que coisa maravilhosa. Então a gente vai falar em ordem, né, Davis? Vários programas, 10 programas, né, de 90 a 99, sobre aí cada uma das temporadas dos anos 90. Nos anos 90, por exemplo, teve o San Francisco 49ers brigando para ser tricampeão, os Giants vencendo com o Nick Foles dos anos 90, né? O Jeff Exato. Hostetler, então vai ser bem legal, vocês não perdem por esperar, tá bom? A gente muda a chavinha então, um pouquinho menos de entretenimento, por assim dizer, mas muito conteúdo e ainda voltados para essa década maravilhosa que foram os anos 90. E Dave, sobre isso aí de assinar o site, tal, você que torce para os Patriots, você torce para os Packers, teve gente mandando mensagem para mim pedindo para a gente segurar um pouco mais antes do reajuste, que a gente não faz reajuste de preço há 4 anos, e também a promoção no plano anual em 50% de desconto, porque os cartões de crédito viram agora, né? Muitos cartões viram no início do mês. Então a gente vai segurar só essa semana mais, tá bom? Na semana que vem a gente tem que fazer o reajuste, etc. A gente já falou sobre isso, inflação e etc, etc. Certo? Profutbol.com.br/assinar para você que ainda não fez isso. Não perca tempo. Exatamente. Esse é o endereço profutbol.com.br/assinar para você assinar nosso site. Tem ainda mais conteúdo, tanto em texto como em podcast. Quer ver? Eu vou abrir aqui o site, Davis. Só de texto exclusivo, a gente teve 5 maiores barganhas do draft, 5 jogadores que saem na posição certa ali para onde devem brilhar para os times certo, análise do draft dos Chiefs, dos Ravens, dos Broncos, dos Giants, dos Saints. Então tem muita análise e muito texto a mais para você que é assinante do site por menos de 30 centavos por dia no plano anual, né? É bem baratinho, então vale a pena. E vambora. Certo, Davis? Certíssimo. Deivão, Das pizzas ou das dos... pizzas, dos troféus. Tá bom. Davis, a gente vai falar sobre todas as divisões, né? Exatamente, uma por uma para o pessoal que reclamou, vocês não falam do meu time, não falam do meu time. Calma, o primeiro foi um apanhado geral do draft, agora nós vamos falar divisão a divisão, Uhum. para poder aprofundar melhor sobre cada time. Exatamente. A gente vai falar sobre todas as divisões e as 8 divisões, né? Então são 8 programas aí, alguns para assinantes, alguns abertos, a gente não decidiu ainda como vai fazer, mas de uma forma ou de outra a gente vai falar sobre todos os 32 times aí e os drafts, mas com seriedade, né? Como o Felipe Melo um dia disse, tem que bater, mas tem que bater com seriedade, com tranquilidade. Então, a gente não vai decretar que algum jogador é bust já, ou que o Não. cara já tá no Hall da Fama, etc, etc, porque draft é só a primeira etapa, né? Existe muita questão de lapidação dos talentos, e só dando 2 exemplos ruins, né? O caso do Kyren Williams, que eu não vejo sendo bem lapidado e bem utilizado, sobretudo no New York Jets, vamos ver se isso muda para a próxima temporada, o próprio Josh Rosen, e no sentido positivo, Davis, e tem até texto seu para assinante no site, a lapidação que os Patriots fizeram de 2000 para 2001, trabalho excelente do Charlie Wise, coordenador ofensivo, lapidando o Tom Brady. Então, Exatamente. não é só não milar, o cara foi escolhido na sexta rodada, ele tem um coração de leão, e ele nossa, é do cacete, o Brady, uhul. Charlie Wise teve um trabalho ali que foi formidável, questão de mecânica, e o próprio Brady também teve um reforço muscular de um ano para o outro. Ganho de confiança, né? O Ganho de ganho de confiança. confiança. Então não é só o draft, né? A gente Não. trata sempre como um processo incerto, porque agora tem a segunda etapa, que é aí a lapidação do jogador e a evolução dele no jogo profissional. Davis, vamos falar da AFC North, então. Temos aqui a pauta que o Deivão dos Troféus separou. Ravens, vamos começar com o atual campeão dessa divisão aí, e que
dominou a divisão o ano inteiro, né? No primeiro mês de temporada teve alguns percalços, né? Perdeu para os Chiefs, mas os Chiefs acabaram vencendo o Super Bowl, então não é nenhum demérito. Mas foram competitivos pelo segundo ano consecutivo contra a Kansas City, o que é um ótimo sinal para Baltimore. E depois tiveram um jogo difícil contra o Pittsburgh Steelers, um Steelers já sem o Ben Roethlisberger, mas aí engataram a segunda marcha em outubro e não olharam mais para trás. Foi a melhor campanha, inclusive, da NFL na temporada passada. O time perdeu o CJ Mosley, Davis, antes da temporada 2019, na Free Agency, ele assinou com os Jets, e agora já endereçou na primeira rodada um linebacker, né, que é o Patrick Queen. É um jogador que faz parte de uma classe de linebackers que tinha o Isaiah Simmons e uma grande diferença, um grande gap entre o resto da classe, mas o Queen acabou saindo na primeira rodada. O que você acha dele? Não, cara, eu acho que assim, o Queen não era um jogador para sair na primeira rodada, mas os Ravens precisavam desesperadamente e provavelmente ele não duraria mais muito tempo na Bird, não é muito tempo disponível, porque alguém iria draftar. O Kenneth Murray, que era o outro nome cogitado, já tinha saído na 23, então eles pensaram, vamos com o Queen. Eu não gosto muito do Patrick Queen, eu acho ele pequeno para a NFL, eu acho que ele tem problemas saindo dos bloqueios, eu acho que ele tem bastante coisa a evoluir. Só que eu acho que o Baltimore Ravens é o melhor cenário possível para o Patrick Queen. Se tem um lugar que ele vai se desenvolver, que ele pode se desenvolver, é com o Don Martindale, o coordenador defensivo, que é o exímio coordenador defensivo, e ele tem uma linha defensiva muito forte para proteger ele na frente dele. Calais Campbell, Derek Wolfe, Justin Madubuike, Brandon Williams, tudo isso ajuda a proteger o linebacker. Então eu acho que assim, não foi a escolha ideal, não, mas eu consigo entender a motivação dela e consigo enxergar o Queen melhorando no Baltimore Ravens, coisa que provavelmente se ele caísse em outro time não aconteceria, eu não teria tanta esperança. Então assim, não tá tudo perdido nessa escolha. E ele vai ter apoio de um time que é muito bem treinado. Falamos pouco nos últimos anos como o John Harbaugh é um excelente treinador, isso tem que ser mais dito, inclusive. Vai ter apoio, como o Davis disse, da linha defensiva. Então, vai dar certo, provavelmente, é o meu palpite, e como sempre, é um palpite, não tem como prever 100% isso, porque caiu numa situação muito boa para ele, né, para o seu desenvolvimento, que é o Baltimore Ravens. Sobre os Ravens ainda, Davis, tem uma escolha aí do dia que você cantou essa pedra, inclusive, você chegou a twittar antes do draft que era uma possibilidade, porque é um jogador cujo alcance era a segunda rodada. O Mark Ingram, ele não é nenhum running back novo e ele teve problema de lesão ano passado. O Mark Ingram tem 30 anos, que costuma ser o início do declínio aí para a posição de running backs. E eles foram atrás do J.K. Dobbins, que é o cara da big play, é um cara que conseguiu aí carregar o ataque de Ohio State muitas vezes, dando explosão, dando ignição para aquela unidade ofensiva dos Buckeyes no ano passado. E é uma escolha que não era necessidade do time no primeiro momento, mas que pode dar muito certo para os Ravens nessa próxima temporada e nas seguintes. Concordo, curti. O Dobbins é o tipo de jogador que ele precisa de um espaço. Ele é um cara que vai enxergar um buraco, partir, e é muito difícil de pegar ele, porque a explosão dele vertical norte-sul é muito grande. Então acho que foi uma escolha inteligente. Ele vem de um sistema em que ele jogava com um quarterback móvel, que era o Justin Fields, então ele não tem essa dificuldade, muito acostumado a jogar no read option, em fazer as leituras necessárias do box, de como os defensores estão se posicionando, e eu acho que faltou um pouco dessa explosão, dessas big plays com os running backs do Baltimore Ravens. A gente via o Mark Ingram ganhando jardas, a gente via o Gus Edwards, Justice Hill ganhando, mas você não via tantas aquelas corridas de 40, 50 jardas, e isso o J.K. Dobbins deve trazer para essa unidade, essa capacidade de transformar qualquer mero avanço numa big play, ou seja, mais uma arma para esse ataque que já era bem interessante. Exato. Você falou, inclusive, de outra escolha já, que vai ajudar diretamente o Patrick Queen, o Maribuik no dia 2 também, né? E o Duvernay para a posição de slot receiver. Então foi um draft bem interessante aqui do Baltimore Ravens. Fala sobre esses dois jogadores, o que o torcedor pode esperar, e aí já engata no dia 3 aí sobre os Ravens para a gente seguir e falar dos Steelers. O Justin Madubuike é um jogador de linha defensiva, jogou por Texas A&M, muito explosivo, um cara com uma capacidade de pass rush muito grande. Os Ravens não endereçaram a posição de edge rusher, né? Isso. Então a pressão pelo meio vai ter que funcionar e o Madubuike traz muito isso. Bom uso das mãos e explosão. Caiu até aí, só até a terceira rodada, por ser um pouco mais leve que a média que a NFL geralmente procura. Que eu acho uma grande bobagem. A gente tem
Gray Jarrett, Aaron Donald e mais alguns exemplos para provar isso, que isso não é tão diferencial. O Duvernay é um slot receiver muito dinâmico, muito veloz, que vai conseguir esticar o campo pelo meio, um cara que produz bem depois da recepção também. Ficou um pouco ofuscado pelo ataque de Texas não ser muito produtivo pelo ar. O Sam Ehlinger não é um quarterback lá muito interessante. E por fim, no dia 3, o Ben Bradson, um guard de Michigan, que vem para ocupar uma vaga possivelmente do Marshall Yanda, que se aposentou. O Bradson tem total condição de chegar e jogar. Eu acho que no dia 3 ele é um belo steal. Acho que o Ben Bradson vem para resolver um problema que o time ganhou nos últimos minutos da off-season, diríamos assim, né? Exato. Então o Baltimore Ravens fez um draft bem interessante, agora tem mais uma opção para o corpo de recebedores, né? O Marquise Brown talvez seja a principal opção, mas o Duvernay pode ter aí um impacto bem interessante na posição de slot receiver, e já tem tight end, né? Já tem o Mark Andrews, etc. Tight end é uma coisa que não faltava nesse time nos últimos anos. Davis, eles não foram de edge, mas vale lembrar que teve o Calais Campbell, né? Que foi uma trocaça que eles fizeram. Eu sei que não é um jogador novo, mas ainda pode entregar mais elite ainda, algo. Né? E o Matt Judon é mantido pela franchise tag, então pode ser que a posição de edge rusher, né, apressador de passe, seja aí endereçada na próxima temporada. Pittsburgh Steelers, então, os Steelers que teriam ido para os playoffs da NFL no ano passado se a gente já estivesse com a regra de 7 times por conferência, né? Os Steelers foram 7º da Conferência Americana, ficaram atrás do Tennessee Titans e não foram para a pós-temporada. Mas, sendo bem sincero, acho que nenhum torcedor dos Steelers queria ver os quarterbacks que tinha ano passado. Ia ser mais um sofrimento do que qualquer outra coisa, né? Aquela situação de, tipo, seria uma classificação natimorta para a pós-temporada, né? Porque os Steelers iam pegar o Kansas City Chiefs com o Pat Mahomes e não teria a menor condição. Em Kansas City, não teria condição de nenhum dos dois quarterbacks dos Steelers ano passado, considerando o Roethlisberger fora do baralho, que estava machucado, de vencer aí os Chiefs na primeira rodada dos playoffs. É capaz que os Steelers iam abrir 10-0 com uma corrida de 80 jardas do James Conner, e aí os Chiefs iam virar, né? Porque essa foi a história de Kansas City na pós-temporada. Os Steelers são um time bem arrumado, uma defesa que foi pouco falada na reta final da temporada, e vou dizer aqui, no dia 4 de maio, que Minkah Fitzpatrick é meu candidato a defensor do ano. Pode ser. E eu vou te dizer assim, é tão pouco falada porque aí quando o ataque no outro lado não corresponde, você passa a não ganhar jogos, né? Não ganhar tantos jogos. E aí some um pouco do trabalho defensivo. Mas o trabalho defensivo do Pittsburgh Steelers foi excelente na temporada passada. E o Minkah, que você citou, foi trocado por uma escolha de primeira rodada, né? E como valeu essa escolha, né? Porque essa escolha virou muito. Quem? Virou Austin Jackson? Essa escolha virou Austin Jackson. Eu acho que Miami estaria mais bem servido se tivesse mantido o Minkah Fitzpatrick, mas tudo bem. Steelers, né? Vamos falar do draft dos Steelers, né? A escolha de primeira rodada é o Minkah Fitzpatrick, na prática. Então foi uma escolha excelente. Vale muito. A escolha de dia 2, eu sei que o time contratou o Eric Ebron para tight end, mas muitos times olharam no processo de draft pro Chase Claypool como um tight end e não como um wide receiver. O que você acha disso? Cara, eu particularmente não sou muito favorável a esse tipo de transição. Parece que ele até comprou essa ideia um pouco, ganhou um pouco de massa muscular, mas eu acho que ele é um cara que tem condição de produzir bem jogando como wide receiver. Ele é um cara muito grande, muito atlético. Ele vai precisar de refino em muitas coisas? Vai. Mas são N jogadores que chegam na NFL assim, né? Precisando desse refino. E se tem um time que a gente tem que dar um crédito na posição de wide receiver, especialmente de dia 2, esse time é o Pittsburgh Steelers. É um dos times que melhor desenvolve recebedores de dia 2 e dia 3 que a gente já viu, ano após ano. Então eu acho assim, acho que o Claypool na 49, que foi onde ele foi escolhido, foi um pouquinho de exagero? Foi. Mas eu consigo entender aqui e eu acho que assim, ele vai ser trabalhado para ser aquele recebedor grande na lateral, mas que pode jogar mais perto do box também, esse tipo de cara. Eu acho que a transição para tight end não vem nesse momento. Mas faria sentido. Faria sentido, mas não me faz sentido no momento que eles pegaram, na 49. Então vamos lá. Juju Smith-Schuster de um lado, James Washington do outro. O Claypool chega o quê? Pro slot? Ele pode rodar no slot, como pode jogar para fora, e um desses dois vira um pouco para dentro no slot, também não é nenhum problema. Tá. Principalmente o Juju, não tem problema jogando ali. Os Steelers não tiveram escolha no dia 1, né, como a gente já falou.
O Alex Highsmith foi uma boa escolha para você, né? No dia 2. E ainda teve, no dia 3, o filho do Booger. Comentarista do Monday Night É Football. verdade. O Anthony McFarland é running back, né? O papai dele foi defensive tackle na NFL, mas o filho é running back. Então eu vou fazer 2 perguntas em uma. Fala sobre o Highsmith rapidinho e o que a escolha do McFarland significa para o James Conner. O Highsmith é um jogador interessante, daqueles que vem de uma universidade menor. Ele vem de Charlotte, né? Não é uma universidade tão grande. Um jogador com um bom contorno de arco, bons movimentos de mão. Um jogador que, assim, não é elite, mas tem potencial para ser titular. É um cara que vem para contribuir e deve contribuir logo. Muito atlético, muda bem de direção, acho uma ótima escolha. O McFarland é uma coisa assim, ele é um recado pro James Conner, meio dizendo, não gostamos tanto da sua produção, achamos que você pode fazer mais. Tá? O McFarland é um cara que não é muito alto, muito forte, mas é aquele jogador com uma visão de jogo muito boa e aquele cara que tem um processamento do jogo muito rápido. Ou seja, consegue entender o que a defesa vai fazer e se antecipar. Então ele traz isso para o James Conner, ele traz uma sombra, tá? Ele traz uma sombra de um jogador que pode produzir grandes jogadas. E aí eu acho que é isso que o James Conner precisa entender, que ele não está com essa bola toda e que ele precisa melhorar em relação à temporada passada. Eu acho que em determinados jogos o James Conner deixou muita coisa em campo. Se você olhar no tape no All-22 lá, você vai ver a câmera por trás, buracos errados, decisões ruins, poucos cortes. Então ele traz isso para ser uma sombra para o James Conner. Ok, algo a mais sobre o draft dos Steelers? Eu acho que o draft dos Steelers foi um draft assim, para um time que tinha pouco capital de draft, um draft interessante, bem trabalhado, tá? E gosto ainda de 2 escolhas no dia 3. Anthony Brooks, que é um nickel corner safety, que vai contribuir, e o Carlos Davis, que é um jogador para o interior de linha defensiva, muito atlético, muito explosivo. Não é um cara para ser titular, mas que pode ser, foi escolha de 7ª rodada e pode produzir no futuro. Os Steelers são prodígios em conseguir esses jogadores explosivos que acabam jogando muito bem quando colocados em campo. Eu acho que o Carlos Davis e o Alex Highsmith trazem profundidade para uma unidade muito boa que é a linha defensiva. E a escolha do Claypool, você acha que indica que os Steelers não devem renovar com o Juju Smith-Schuster? Teve um insider dos Steelers, agora eu esqueci o nome, até cheguei a twittar sobre, fiz uma matéria no site, que indicou isso, que é uma possibilidade. Quer dizer isso ou você acha que é mais para curto prazo, para melhorar a janela do Ben Roethlisberger nessa possível última temporada dele? Eu acho que é para melhorar a janela do Roethlisberger. Eu acho que o Claypool não tem o tipo de ferramenta para ser o que o Juju faz. Ele é um complemento ao Juju, ele não é esse cara que faz o mesmo que o Juju. Então eu acho que assim, se os Steelers estiverem pensando mesmo em não seguir com ele, eles vão atacar mais alto isso na próxima off-season. Acho que não é o momento ainda. Ok. Vamos lá então? Deixa eu ver quanto tempo de gravação a gente tem. 18 minutos. Então vamos lá, vamos seguir o baile. Você quer falar dos Browns ou dos Bengals primeiro? Vamos primeiro nos Browns. Eu acho que os Browns fizeram um draft tão bom, né, cara? Fizeram um draft muito bom, o Cleveland Browns. Aliás, a off-season inteira, né? E é interessante como a gente precisa ver o draft em conjunto com a free agency muitas vezes, né? E foi o que o Cleveland Browns fez, porque pegou o Jack Conklin num contrato de 14 milhões de dólares, que pra vocês terem ideia, é menor do que o contrato que os Giants assinaram com o Nate Solder. Então, é uma barganha, considerando que tem a inflação entre aspas, inflação do salary cap, do teto salarial. É como se fosse 12 milhões na época que o Solder assinou com os Giants, há 2 anos. Com certeza. Então, foi um excelente contrato aí, o Conklin no lado direito, ou do lado esquerdo, porque os Browns draftaram um jogador de linha ofensiva aí no início do draft, o Jedrick Wills, que foi o right tackle do Tua Tagovailoa, porque o Tua é canhoto. Né? Tem isso também. Então, o ponto cego do Tua Tagovailoa é o oposto. Em vez de ser o lado esquerdo da linha, é o lado direito da linha, né? Porque ele tá olhando para a esquerda, ele não tá olhando para a direita. Então, os ombros dele estão, né, virados aí com ponto cego pro lado direito, e o Jedrick Wills, era o jogador que protegia aí o lado direito do Tagovailoa e tem condições de jogar como left tackle. Eu acho que foi feito um certo exagero, um auê de que ele era um right tackle e que não tinha capacidade de proteger o passe do lado esquerdo. Eu particularmente sou muito contrário a esse tipo de coisa de o cara é um right tackle, não pode jogar na esquerda. Vai mudar um pouquinho o pass set, a passada, né?
a forma como ele processa essas passadas, esse tipo de coisa, mas não é nada absurdo, não é nada tão difícil de aprender, e não é nada que ele nunca tenha feito num treino. Então, Exato. o Wills se destacou justo pela mobilidade, pelo controle de corpo, por isso tudo. Então, acho que é uma escolha perfeita na escolha número 10. Ele era o jogador número 2 da minha board geral. O melhor offensive tackle, para mim, tranquilo. E com o Jack Conklin num lado e o Jed Quills no outro, os Browns passam de uma linha ofensiva temerária e que não protegia em nada o Baker Mayfield para uma das melhores linhas ofensivas no papel, porque o miolo é forte. O miolo dessa linha é forte. Então, assim, belo trabalho do Barry, novo general manager, o Andrew Barry, o Kevin Stefanski chegou, o head coach, e traz uma mentalidade nova. Isso a gente vê nesse draft, de selecionar jogadores que se encaixem tanto em necessidade como no sistema do time. O Stefanski é um cara que roda muita corrida em zona, né? A gente lembra disso em Minnesota, e não vai ser diferente em Cleveland. E o Jed Quills é extremamente móvel, então isso vai ser muito importante. O Jed Quills na escolha número 10 é uma escolha sensacional. Quando os Browns foram vendo a board sobrando e o Wills ainda ali na 10 para eles, deve ter pintado uma alegria muito grande. Porque é um jogador... detalhe, ele tem só 20 anos. Isso é pra lá de importante. É um cara que no final de contrato de calor dele, se ele tiver a opção de quinto ano, o cara tem 25 anos ainda. 25 então, quer dizer, ele pode ter aí 2 contratos ainda com o Cleveland Browns se tudo der certo. Então, era, assim, gritante como o Cleveland Browns precisava de ajuda nas pontas da linha e teve essa ajuda na free agency e no draft, e vale lembrar que existe uma mudança de esquema tático também, né? Vai ter bastante play action, vai ter bastante passe para tight end, vai ter bastante rollout, para tirar o Baker Mayfield do pocket, para não deixar o Baker com a bola, porque quando você faz o rollout, é difícil o cara fazer o rollout e ficar segurando a bola meia hora. Até porque a leitura diminui, né, Curti? São duas só, né? Meio campo. Exato. E aí você faz leitura de meio campo, é uma coisa que o Cam Newton fez muito no ano de calouro dele, por exemplo. E aí, com isso, você indiretamente força o Baker a se livrar da bola. E isso foi problema na temporada passada, né? Aquelas rotas verticais, etc., que o Fred Kitchens tirou não sei da onde, e ainda mais com a linha ofensiva fraca do jeito que era. Então, o Cleveland Browns... o Baker Mayfield não tem desculpa. Se os Browns não forem para os playoffs nessa próxima temporada, eu acho que o time pode começar a se preocupar seriamente com a posição de quarterback, porque não tem desculpa. Tem o Jarvis Landry, tem o Odell, corpo de tight ends tem agora o Austin Hooper e o David Njoku, que é um bom tight end. O Hooper tem um piso de produção bom, foi bem ano passado em Atlanta, a linha ofensiva foi melhorada. Não tem desculpa para o Baker Mayfield não ir bem nessa próxima temporada aí. Eu concordo. Sobre os Browns ainda, a gente tem o resto do draft, né? Draftou o Greedy Williams, cornerback de LSU na temporada passada, no draft 2019, e agora foi atrás do safety de LSU, Grant Delpit, que foi uma baita escolha. Baita escolha na segunda rodada, eu até cheguei a simular no meu mock eles voltando para a escolha 31 para pegar o Delpit. O Delpit é assim, é um caso de um jogador que tem uma antecipação de jogo, uma leitura de jogo, uma capacidade de atacar a bola no ar e de cobrir grandes espaços de terra de altíssimo nível. O problema é que ele é muito ruim contra o jogo corrido, seja tacleando, seja selecionando ângulos, né, escolhendo a forma de taclear. Isso também se passa muito por uma lesão no ombro dele na última temporada, mas não justifica tamanha displicência e tamanha falta de qualidade. Se o Delpit corrigir esse problema que ele tem, ele vai para a primeira prateleira da NFL logo, tá? Ele é um cara que vai para a primeira prateleira dos safeties da NFL logo. E você, torcedor do Chicago Bears, acho que vai poder me ajudar melhor. O Eddie Jackson também tinha problemas com tackles, você lembra disso? Ele caiu para a quarta rodada por causa disso e também por conta da lesão na perna, né? Mas o Eddie Jackson também um dos... Não, acho que não era no nível do Grant Delpit de lesões, de problemas de tackle, mas também tinha problemas. Havia muita dúvida se ele teria essa capacidade. E ele evoluiu bem. Então, assim, vamos ver se o Delpit segue o mesmo caminho do Greedy Williams, que melhorou muito nessa parte de tackles no primeiro ano dele no Cleveland Browns. Se ele evoluir dessa forma, vai ter sido uma baita escolha na segunda rodada para os Browns, resolvendo o problema que eles têm no fundo do campo, que já tinha desde a temporada passada. A escolha muito boa do Cleveland Browns foi o Donovan Peoples-Jones, porque é uma classe tão abarrotada de wide receivers que o Peoples-Jones de Michigan acabou caindo para o dia 3. Então, foi uma escolha realmente boa aqui de Cleveland. Em outros anos, é provável até que o Peoples-Jones fosse escolha de meio de segunda rodada. Mas como a oferta de wide receivers estava muito alta, ele caiu para a segunda rodada. Além dele, no dia 2 e no dia 3 teve Jordan Elliott no dia 2 e o Nick Harris no dia 3, Davis. Isso, Jordan Elliott é um jogador de muita explosão no miolo da linha defensiva, vai ajudar a criar pressão.
E o Nick Harris é um um center um pouco mais baixo que o padrão, com uma envergadura menor, mas muito móvel, que também casa com o sistema do Kevin Stefanski. O People Jones caiu por conta do péssimo sistema de Michigan e do péssimo quarterback que ele tinha. A produção dele foi muito ruim, ele alinhou a maior parte do tempo no slot, sendo que ele é um jogador que pode jogar na lateral. Então isso fez ele cair. Além de tudo, é um bom retornador. O Shea Patterson, quarterback dele, não foi nem draftado, né? Assinou como undrafted free agent. Agora assinou com os Chiefs, né? Exatamente, com o Tinha Kansas City sido Chiefs. o único jogador a ir para o Combine que não havia assinado com ninguém até sábado. Acho que foi sábado que ele assinou, alguma coisa assim. O Shea Patterson foi uma das grandes decepções aí, né? Houve muita empolgação com ele chegando em Michigan, mas o ataque de Michigan é um negócio que eu não quero nem falar sobre. Ele era um quarterback 5 estrelas vindo do high school, né? Ele foi primeiro para o Ole Miss, aí teve aqueles problemas de Ole Miss, aí ele foi para Michigan. Se transferiu. E, enfim, o Jim Harbaugh, na minha concepção, não faz um bom trabalho em Michigan, não. Bom, com um draft aí, então, que teve algumas peças defensivas, né, Davis? A gente acabou de falar na segunda rodada, inclusive, o Delpit, mas você acha que faltou endereçar defesa em algum aspecto para o Cleveland Browns? Talvez algumas apostas do dia 3? Qual que é a sua concepção sobre? Acho que o draft, no geral, foi todo muito bem feito. Se entendeu o que o time precisava no sistema, aonde o reforço era vital, mas no geral, mas eu acho que precisaria em alguns momentos arriscar num edge para rotação, ou mais um linebacker, mais um cornerback, não faria mal. Não chega a ser um draft que deixou a desejar nessas posições? Não é problemático. Mas eu faria algumas apostas de dia 3 nessas posições, porque é um risco baixo, você paga muito barato e pode ser um cara que vem explodir, um cara muito atlético e tal, acho que faria bem para o Cleveland Browns. Mas, no geral, o draft que eu gosto muito. Muito bom. Talvez um dos melhores drafts, inclusive, né? Para mim, top 5, tranquilo. Acho que é um dos times que melhor combinou aquela necessidade, a need, né, que a gente fala, com o valor posicional, com o valor de jogador na Bird. Um draft muito parecido com o que eu penso, com o que eu pensava. Então, fez muito... Para mim, ficou muito coeso esse draft do Cleveland Browns. Muito bueno, concordo. Davis, cola aqui... Não, peraí. Vou pegar aqui o WhatsApp. O WhatsApp tá aberto ainda. Falar agora do Cincinnati Bengals. Sabe o que a gente falou pouco do Cincinnati Bengals, né? Porque foi tão pedra cantada que o Joe Burrow seria a primeira escolha geral e era o melhor quarterback da classe, que eu acho que não teve nenhuma ponta solta, vamos dizer assim, né? Pra gente falar sobre. Acho que até nos Estados Unidos eu vi pouca coisa sobre esse draft do Cincinnati Bengals. Então, antes de falar da classe em si, T. Higgins, Khalid Kareem, o próprio Joe Burrow, etc., você vê o Cincinnati Bengals brigando pro playoff nessa próxima temporada? Eu vejo, cara, eu vejo sim. Eu acho que Sério? é um time que com 7 vagas, ele pode sim surpreender aí, brigar por essas 7, 6, sim. É um time que tem um ataque que me agrada bastante, que tem aí Joe Mixon, que já é um jogador que eu gostava. O Joe Burrow é um cara que, para mim, a transição dele vai ser suave, não é um jogador que eu vejo assim tendo que passar por muito refino, até por ser um cara mais velho, né, Curti? Já chega aí com 23 para 24 anos na liga, bem calejado no college football, por sinal. Eu acho que tem um grupo de recebedores bons, com o Green, Boyd, agora o T. Higgins. A linha ofensiva tem o Jonah Williams para estrear. O miolo, tem isso, na prática os Bengals têm 2 escolhas de primeira rodada. O miolo da linha é bom, a defesa tem boas peças, então acho que assim, é um time que não sei se vai, não tô dizendo que vai, mas pode brigar sim por uma 7ª vaga, uma 6ª vaga sim. Se a gente viu o Pittsburgh Steelers... Então, os Bengals foram o pior elenco da NFL no ano passado? Pra mim, não. Não, elenco não. Foi o time pior, alguns pontos cruciais, assim, né? Quarterback, porque o Dalton já não tava bem, a linha ofensiva demorou a melhorar o miolo e as laterais eram muito ruins, porque o Jonah Williams esteve fora, o AJ Green esteve fora, tá? Então são pontos que pegaram muito, mas eu não acho que era o pior elenco, não. Te digo que o elenco dos Dolphins da temporada passada era pior. Exato, concordo. Se bobear até o elenco do Jacksonville Jaguars, considerando as peças que estavam em campo... em campo sim. Né? Considerando quem estava em campo, etc., como rendeu... Os Bengals não eram um time para 2 vitórias no ano passado, né? Tem meus questionamentos. Eu não vou concordar com você integralmente, Davis, porque eu quero ver um pouco mais do Zach Taylor. Também quero. Porque me parecia um pouco... Em inglês tem uma palavra muito boa para isso, que é overwhelmed, que eu não sei se tem em português.
mas ele me parecia meio assustado com a situação do que ele foi alçado, né? E a gente bateu nessa tecla muito, que algum time ia acabar comprando essa ideia de novo Sean McVay e poderia quebrar a cara. Num primeiro momento, me parece ter sido o caso do Cincinnati Bengals, mas o Andy Dalton não era mais o mesmo, não tinha mais o mesmo elenco de apoio, linha ofensiva com problemas, papapá. Vamos ver agora com o Joe Burrow, que é um quarterback para 2020 deve produzir mais que o Andy Dalton. Acho que não é nenhum absurdo dizer isso, mesmo ele sendo calouro. Né? Mesmo que a gente viu de tape e postura no pocket, etc, antecipação de passe. Eu sou mais o Joe Burrow hoje que os Bengals, e obviamente os Bengals também, porque senão não teriam feito o que fizeram, né? Cortar o Dalton e draftar o Burrow. Acho que era uma coisa meio óbvia até. E eu acho que pelo menos 6 vitórias esse time tem totais condições de ter nessa próxima temporada. Se ficar todo mundo saudável, claro, né? Claro que é quase inimaginável pensar no elenco inteiro saudável, como os 49ers tiveram ano passado, Não, né? Milagre, né? Quase um milagre. Até o Con Alexander, que se machucou, acabou voltando no final da temporada. Os Bears em 2018 também, né? Grande parte do elenco. Os Bears em 2018 também, então é raro, mas às vezes até acaba acontecendo. Se os Bengals forem um desses times com 7 vagas na Conferência Americana, é muito louco isso, né? Porque a Conferência Americana eu vejo uma primeira prateleira com Ravens e Chiefs, mas depois disso, cara, só Deus sabe. Só Deus sabe. Exatamente, muito, muito equilíbrio. Eu vejo todo mundo no mesmo bolo. Eu vejo ó, vamos lá. Para reforçar essa pergunta, como essa uma pergunta não é tão louca assim. A gente tem tempo para falar, antes de falar do draft dos Bengals, a gente pode falar isso. Jets, Patriots, Dolphins, Titans, Colts, Texans, Broncos, Raiders, todos esses times podem ir para a pós-temporada. Chargers. Steelers, Chargers, falei dos Steelers? Acho que não, mas tudo bem. Steelers, Chargers. Acho que o Jacksonville hoje está um passo atrás. Mas também não é... Times que eu não apostaria, vamos lá. Times que eu não apostaria na AFC. Eu não apostaria nos Jaguars, sim. Eu não apostaria... Só. Talvez nos Bengals, então, os Jaguars e os Bengals, porque mesmo os Jets, por exemplo, fizeram um draft interessante, pode ser que briguem nessa próxima temporada, vale lembrar que o Sam Darnold perdeu vários jogos ano passado por conta da mononucleose, então, mesmo que haja uma... Assim, é a primeira prateleira, Chiefs e Ravens, depois a prateleira 2A, a prateleira 2B e os Jaguars. E assim, se a gente São 10 times brigando por 5 vagas. E se a gente pegar o draft dos Jaguars, também foi bom. Então pode ser que o time dê um upgrade também. Pode pintar um pouquinho mais para cima. Não acredito no momento, concordo com você, acho que eles estão lá embaixo, mas pode dar uma subidinha. Então, cara, é isso que você falou. E se teve um momento certo do Zac Taylor estar assustado, como você falou, que é a palavra, a tradução da palavra que você usou, foi na temporada passada. Se assustou no momento certo, né? Que o time não tinha grandes pretensões, que o time sabia que ficaria por baixo na tabela, então eu acho que foi o momento certo. Agora começa uma nova era, acho que ele é um cara bem interessante para trabalhar com um quarterback novo, ele foi quarterback, trabalhou nos melhores anos do Ryan Tannehill em Miami, ele foi o treinador de quarterbacks do Ryan Tannehill, ele foi o treinador de quarterback no melhor ano do Jared Goff. Então, acho que isso tudo traz um know-how para ele trabalhar com o Joe Burrow também. E montar esse sistema para o Joe Burrow produzir. Então, eu tenho uma esperança de uma melhora considerável aí no Cincinnati Bengals. Que loucura, né, cara? São 10 times brigando por 7 vagas. 7 vagas, é isso mesmo. E é muito bom isso, né, cara? Essa aqui é a magia da NFL. É para isso que existe o salary cap, para isso que existe o draft. Por que o draft é tão... As pessoas falam, às vezes perguntam, poxa, mas pra que o draft só vai saber se o cara é bom depois ou não, e não sei o quê. Cara, tem que selecionar bem. Os times se montam no draft. A free agency é um passo para você chegar no draft podendo escolher os melhores na sua escolha. Né? Você vai lá, faz um bom trabalho na free agency para poder chegar em boas condições no draft. Tudo na NFL tem muita interligação. Essa é a grande magia da NFL. Exato. Então vai ser uma temporada bem interessante aí na Conferência Americana. Talvez nivelada por baixo. Não sei se alguém possa dizer isso. Eu não acho que é o caso. Eu também não acho, mas eu acho que vai ser bem interessante. Vai ser bem interessante mesmo, porque, claro, os Chiefs são favoritos na AFC West. Acho muito, muito difícil que Kansas City não vença a divisão. Com uma home saudável, pelos próximos 15 anos. Pelos próximos 15 anos. Existe uma tendência de AFC-istização da divisão oeste, né? Com os times indo atrás de quarterback, com times reforçando ataques, etc. A questão passa pelos Chiefs, em algum momento, terem que desmontar o arredor do Mahomes, né? De como ele
pode custar muito caro e o ao redor custar muito e aí tem que perder algumas peças, mas mesmo assim ele ainda vai elevar o nível dessas peças, então é um risco grande mesmo. Muito bueno. Vamos falar dos Bengals então, né? Bora lá. Well, Cincinnati Bengals foi com o Joe Burrow a primeira escolha geral. O Burrow é o melhor quarterback do draft desde o Andrew Luck? Você consegue dizer isso sem medo? Acho que sim, cara. Eu fui olhando os outros drafts para trás e o Joe Burrow chegou o mais pronto, com menos defeitos. Acho que o Luck tinha um teto maior que ele, capacidade de se tornar um cara aí que iria pro Hall da Fama se não tivesse sofrido com tantas lesões e todos os problemas que a gente já comentou tantas vezes. Não sei se acho que o Joe Burrow não tem isso, mas o Joe Burrow chega muito pronto para a NFL para ter uma carreira muito sólida na NFL. Então acho que é assim o melhor. Apesar de achar que na classe 2021 nós vamos ter nomes melhores chegando com um teto mais alto. E é importante até você dizer, vamos bater nessa tecla já desde agora, o Trevor Lawrence não é incontestável como Claro que não. quarterback 1. Não. Ele não é incontestável. Olha o High State, tá? Vamos olhar com carinho. Justin Fields. Porque o Justin Fields, exatamente, o Justin Fields, quarterback do High State, ele é muito bom. E, enfim, eu não acho o Trevor Lawrence incontestável. Pode ser até que os dois sejam melhores do que como prospecto, que o Burrow, o Tagovailoa, etc, etc. E é uma classe interessante, porque não tem um quarterback 3. Unânime. Exatamente. Não, tá Né? longe de ter, né? Vai ter que aparecer. Longíssimo de ter, longíssimo. A gente pode ter um gap aí gigantesco nessa classe de 2021 entre os dois primeiros quarterbacks, o Lawrence e o Fields, e o resto da classe. Para quem não sabe, só curte pontuando, o Justin Fields, quando ele veio do high school, veio na mesma classe que o Trevor Lawrence e era totalmente discutível quem era o melhor quarterback do país. Tá? Era totalmente discutível, só que o Lawrence foi para Clemson e no meio da temporada já virou titular, o Dabo Swinney abriu a competição e o Fields fez uma escolha ruim para mim eu ir para Georgia, sendo bem honesto, acho que foi uma escolha ruim dele. Mas consertou depois, né? E o Kirby Smart não abriu competição, manteve o Jake Fromm e falou que o Jake Fromm seria seu titular nos próximos 2 anos. Então o Fields preferiu se transferir para o Ohio State e aí teve ótimos números e grandes performances na temporada passada. Se não fosse um erro de um wide receiver na temporada passada, na final da semifinal de conferência, o Justin Fields estaria na final do college football. Muito bom. Vamos falar então dos Bengals, seguindo aqui. T. Higgins era o melhor wide receiver disponível naquele momento. Você acha que os Bengals acertaram? Até porque o A.J. Green não deve seguir para 2021, né? Ele está com a franchise tag. Acertaram em continuar reforçando o ataque? Eu acho assim, não é a escolha que eu faria. Eu acho que poderia deixar isso mais para mais tarde, desculpa. Só que é um jogador interessante, um jogador com um controle de corpo muito grande, um cara que na red zone vai produzir, é um cara que precisa de uma evolução aí nas rotas, esse tipo de coisa, mas tem as mãos muito, muito firmes. Eu acho que eles vão aproveitar como o último suspiro do A.J. Green, fazendo essa transição com o T. Higgins, sabe? Eu acho que é essa a ideia. Não é a escolha minha predileta, mas dá para entender e dá para tem lógica nessa escolha. Então fala do resto da classe aqui, falando em lógica. Aí eu gosto muito no dia 3 do Akeem Davis-Gaither, que é um linebacker muito bom em cobertura de passe, um linebacker moderno, um linebacker que vai precisar ganhar um pouco de massa muscular, esse tipo de coisa, mas é um jogador para cobrir running backs, para cobrir o próprio slot receiver, sem precisar ficar tirando de campo. E eu gosto muito do Khalid Kareem, que é um edge que era de Notre Dame, que é um cara que vem para selar lateral, é um cara que consegue produzir as suas pressões. Eu acho que vai ajudar nessa renovação da defesa. Acho que o time precisava ter pensado um pouquinho mais na posição de right tackle. O Bobby Hart não é um nome muito confiável. Eu acho que foi um pouco negligenciado. E mais uma peça para miolo de linha ofensiva, principalmente para rotação. De resto, eu gostei, foi um draft ok. Mas com as escolhas que os Bengals tinham, eu acho que poderia ter sido um draft um pouco melhor. O time estava bem carregado, né? Era a primeira escolha na primeira rodada, na segunda também, etc. Talvez o T. Higgins tenha sido um pouco de reach, considerando o resto da classe. Mas é um cara com uma envergadura interessante, em bola contestadas, etc. Vamos ver se vai dar certo aí, mas o Joe Burrow conta na prática com muita ajuda, né? Porque tem a volta do Jonah Jackson, que foi... Jonah Jackson não, desculpa. Jonah Williams, que foi offensive tackle de Alabama escolhido no ano passado, né? E não jogou por conta de lesão. E o T. Higgins, né? Então, e a manutenção do A.J. Green por pelo menos uma temporada. Então, é um elenco, um ataque mais forte
e a dupla de Oklahoma no backfield reunida, né? Porque o Samaje Perine foi para os Bengals, então tem o Joe Mixon e o Perine, Tem Perrine, mais não um sei nome pronunciar. ainda lá. O Rodney Anderson tá lá também, que era de É Oklahoma. verdade, São é o 3 nomes. backfield inteiro de Oklahoma aí nos Bengals. O Mixon, que a gente já falou muito, problemas extracampo antes da NFL, etc. A cena horrorosa dele dando um gancho numa mulher. Mas dentro de campo é um bom running back, né? E Acho que, parece ter consertado a digo, cabeça, né? Parece ter. não houve problemas desde então, né? O que é uma Parece ótima ter notícia, uma né? ótima Então notícia. que continue assim, vamos torcer para que continue assim. Davis, a gente ia falar da temporada 1990, a gente está chegando aqui a 40 minutos de podcast, mas hoje a gente teve um falecimento aí, talvez o último dos treinadores clássicos, né, que ainda estava vivo, porque o George Halas já faleceu, isso faz bastante tempo, e na década de 80, o Tom Landry dos Cowboys já faleceu, o Vince Lombardi teve câncer, infelizmente foi embora muito cedo, o Bill Walsh faleceu na década passada e agora o Don Shula, né, com Don 90 Shula. anos, o único campeão invicto da história do Super Bowl, temporada 1972, foi bicampeão, né, campeão também em 73, também tinha feito um bom trabalho com o Baltimore Colts. E teve até um tweet aqui do Peter King, antes de você tecer seus comentários, Davis, que eu acho que diz bastante sobre, né? O Don Shula, ele assumiu o posto de head coach com 33 anos, foi head coach por 33 anos e nunca foi mal. As únicas 2 temporadas dele com mais derrotas do que vitórias, 6-8 e 6-10. 33 Caraca, anos hein? com 2 temporadas abaixo De 50. de 50% é algo assim formidável. Formidável. Para se ter ideia, o Bill Belichick tem mais temporadas abaixo de 50% do que o Don Shula, né? Então, Exatamente. como contexto do maior técnico da nossa geração e como comparação, é realmente formidável e é um cara que soube se reinventar, né? A gente bate tanto na tecla, Davis, de técnicos que são teimosos e ficam tentando engolir, enfiar goela abaixo o sistema tático do cara em vez de aproveitar o que tem. O Don Shula foi o contrário, ganhou Super Bowl passando a bola 8 vezes por jogo e 12 anos depois teve uma temporada de 5 mil jardas com o Damarino. É verdade, cara. Um cara que tem uma importância histórica enorme. Um cara que fez aquele Miami Dolphins campeão invicto, que você já citou aí também do Damarino. Às vezes a gente esquece um pouquinho da história da NFL e desses caras que foram tão importantes. Também é o treinador com maior número de vitórias na NFL, né? Uhum. É o primeiro. 347 vitórias, né? Exato, o 347 segundo é o vitórias. George Halas É, então, e o Shula o primeiro e até hoje o único aí invicto e fez um trabalho muito bom. Eu acho que essa questão de adaptabilidade foi muito importante. Talvez as defesas dos Dolphins tenham sido problema, sobretudo na reta final da carreira do Don Shula, né? O último Super Bowl que ele chega, a temporada de 84, inclusive, essa aí do das 5 mil Damarino, né? jardas do Damarino, depois, infelizmente, não chega de novo. Teria sido legal para a história da NFL se a gente tivesse aí um título do Don Shula com o Damarino. Infelizmente não aconteceu. O Don Shula, felizmente, foi campeão 2 vezes do Super Bowl. O filho dele, o Mike Shula, teve uma passagem bem ruim como head coach da NFL no Cincinnati Bengals, né? Falando dos Bengals aqui no programa. Se alguém torce para os Bengals desde aquela época, vai se lembrar que os Bengals, anos 90, era o que a gente brincava com os Browns antes da chegada do Baker, etc, etc. Nessa década de 2010, era o Cincinnati Bengals da década de 1990. Era o pior time da NFL. E os Bengals que não vencem uma partida de pós-temporada desde o Nossa, início da década de 1990. Né? perderam aos 4 ou 5, né? Teve isso. Draftaram alguns quarterbacks errados, Achilles Smith, alguns outros nomes. Mike Isso. Shula, que hoje é treinador, um bom treinador de quarterbacks, e hoje é treinador do Drew Lock no Denver Broncos a partir dessa temporada. Veio junto com o Pat Shurmur e teve grande Aliás, participação na carreira do Ken Newton, né? Como não é o quarterback. Mike Shula. Perdão. O Mike Shula é um dos filhos. O outro, né? Agora eu É o esqueci o nome Dave. dele. É o Dave Shula, Dave isso, Shula. desculpa. Isso, ele é o irmão mais novo do Dave Shula. O Mike Shula, que agora é técnico de quarterbacks dos Broncos, teve passagem nos Panthers, né? Acho que a maior parte das pessoas se lembra dele nos Panthers. Foi o Dave Shula, desculpa, gente. O Dave Shula foi técnico dos Bengals de 92 a 96. Isso, que hoje é treinador de wide receivers da Universidade de Dartmouth. Isso. Dartmouth, não tem o H. Então é isso, cara, uma lenda que nos deixa, que siga em paz aí num outro plano, cada um acredita no que quiser, né? No que vem após a vida. E uma lenda, não tem outra palavra para definir ele senão lendário.
o Shula. Exatamente. 6 vezes comandou um time ao Super Bowl e teve 2 títulos, certo? Certíssimo. Davis, ficamos por aqui então, com mais uma edição do nosso podcast. A gente segue no próximo episódio com análise das divisões, então falaremos, nem que seja brevemente, mas de 10 minutos, dos próximos times, né? Eu sei que vai ter gente que fala assim, falou pouco do meu time nesse episódio, falou mais, mas existem critérios de noticiabilidade, né? É difícil falar muito tempo do Pittsburgh Steelers, por exemplo, porque é uma equipe que não teve escolha no primeiro dia. Teve 5 escolhas, basicamente. Então, 5, 6 a escolhas. gente, infelizmente, acaba ficando limitado. Quando falar da AFC East, a gente vai falar um pouco menos do Buffalo Bills, porque foi um time que não teve escolha no primeiro dia, talvez até um pouco menos do New England Patriots, porque a gente já fez um podcast só sobre isso e já falou, então talvez a gente foque um pouquinho mais em Jets e Dolphins. Então a gente vai lidando, vamos todo mundo se abraçar, todo mundo sorrir, ser feliz e se amar, tá bom? Nós estamos em maio, né, Curti? Estamos em maio, nós temos junho, julho, agosto, até a bola rolar, se tudo Deus quiser correr bem, em setembro. Pode ter certeza que vai ter matéria, vai ter podcast, vai ter tudo, vai falar sobre o seu time, em algum momento vai ter guia da pré-temporada que vai falar do seu time, então relaxa que vai todos ter. os times são contemplados. Exatamente. Então vai ter pelo menos um time aí, um texto por time nas prévias de temporada. Então você que é assinante do nosso site, não perde por esperar aí, que tem muito conteúdo pela frente, tá bom? Davis, fizemos todo o estrago que podíamos, voltamos então nessa semana. Você assinante do nosso site já tem mais conteúdo para ouvir, não deixe de perder aí. Deixe de perder, existe expressão? Não deixe de perder, ficou estranho. Não deixe de perder, ficou esquisito. Mas, enfim, acompanha lá, gente. Tem 2 podcasts, um dos Packers, um dos Patriots, para vocês ouvirem, além deste aqui. E mais conteúdo aí nas próximas semanas e meses também, porque aqui tá apontada pro Shell, David. Aqui tem que trabalhar, meu irmão. Vambora. Estamos aqui para construir uma história. Gente, tchau, um beijo carinhoso para vocês, obrigado pela companhia. E para mais conteúdo, profutbol.com.br/assinar. Você estava enrolando até agora, ouviu, falou assim, depois eu vejo. Fecha aí o podcast e ouve agora, e checa lá os planos agora. profutbol.com.br/assinar, assine o nosso site. Tchau, Davis. Valeu, tchau.